Fala pessoal, hoje aqui no Biologia no Papel nós vamos falar de relações ecológicas, assunto que tem caído com frequência no Enem e que são conceitos muito simples, mas que você não pode confundir de jeito nenhum, ok? Bom, para começo de conversa, nós vamos colocar aqui as sinalizações das diversas relações ecológicas que existem, lembrando que existem relações ecológicas dentro de uma mesma espécie, então chamadas de intraespecíficas, e aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, as interespecíficas. Com relação à sinalização, sempre que a gente tiver mais ou mais zero, a relação é harmônica. Significa que ninguém está perdendo. Sempre que nós tivermos um menos aqui na relação, seja mais menos, menos menos ou menos zero, nós estamos falando de uma relação desarmônica. Beleza? Vamos começar aqui com as relações chamadas de relações harmônicas. Vamos começar aqui pelas relações que são mais. Há duas relações aqui que são importantes da gente colocar. A colônia, relação de colônia, e a relação de sociedade. Essas duas relações são relações mais e que ocorrem dentro da mesma espécie. A diferença básica, pessoal, é que na colônia, além de não haver uma divisão complexa de tarefas, aqui na colônia os indivíduos estão unidos, diferentemente da sociedade. Na sociedade, os indivíduos estão separados e, como na sociedade formigas, abelhas, há uma grande divisão de tarefas entre os indivíduos. Beleza? Então, abelha, cupim, são todos sociedades. Tranquilo? Bom, mais a gente tem aqui duas relações interespecíficas, a protocooperação e o mutualismo. A protocooperação, ou simplesmente cooperação, a gente pode citar um exemplo muito tranquilo, que é de pássaros comendo carrapatos em cima de boi, por exemplo. O pássaro ganha comida, o boi ganha limpeza dos parasitas. Observem que na protocooperação não há dependência desses indivíduos, a relação ela não é dependente. Já no mutualismo, a relação é dependente. Quando a gente pega, por exemplo, o líquen, a relação entre o fungo e uma alga. O fungo dá sais para a alga dá nutrientes orgânicos para o fungo. Eles são dependentes dessa relação. Então é mutualismo. Beleza? Relações mais zero são todas interespecíficas. Vou começar aqui com o que a gente chama de comensalismo. Pensa no peixe piloto seguindo o tubarão. O peixe piloto está seguindo o tubarão, comendo os restos de alimento do tubarão. Está ganhando com isso, mas o tubarão fica indiferente. Beleza? Quando um ser vivo vive sobre o outro, ou dentro do outro, a gente chama de inquilinismo. Por exemplo, o Nemo vivendo dentro de uma anêmona. A princípio, é neutro para a anêmona, enquanto o Nemo ganha proteção. Ok? Se for de planta, o inquilinismo é chamado de epifitismo. Bom, existe um comensalismo de transporte, e aí os autores chamam de forésia. Forésia acontece, por exemplo, na rêmora, um peixinho que vive grudado no tubarão, e o tubarão carrega para tudo quanto é lado. É neutro para o tubarão, positivo para a rêmora. Tranquilo aqui? Bom, essas são relações mais zero. Positivo para um, neutro para o outro. Beleza? Positivo negativo, dentro da mesma espécie, vamos citar aqui o canibalismo. Ou seja, indivíduos da mesma espécie em que um está comendo o outro.
Pensa lá nos índios tupis, né, que os historiadores chamam de antropofagia, um está comendo o outro. Ganha quem come, perde quem é comido, mas é da mesma espécie. Se são espécies diferentes, nós vamos chamar de predação ou predatismo, que é quando um animal come o outro. Ganha o predador, perde a presa. A mesma coisa acontece na herbivoria, quando um animal come uma planta. Ganha o herbívoro, perde a planta, coitada, que está sendo comida. Tranquilo? Um outro exemplo de relação mais-menos é o parasitismo. O parasita ganha, o hospedeiro perde. Um carrapato ganha, o cachorro perde. Lembrando que no parasitismo, a morte ela não é desejada pelo parasita. Né? Na predação, a presa morre na hora. No parasitismo, não. Ok? Até porque senão o parasita perde a sua bocada. Tranquilo? Bom, é claro que às vezes o parasita acaba matando o hospedeiro. O esclavagismo é quando uma espécie faz outra de escrava. Exemplo, as formigas que fazem os pulgões de escravos, né, para pegar açúcar, né, nas fezes dos pulgões. Então o escravo está sempre perdendo. E vou colocar aqui uma relação que é controversa, que é o amensalismo. Pensa num fungo produzindo penicilina e matando as bactérias ao redor dele. Ele ganha e as bactérias vão perder, ok? Mas daqui a pouco a gente volta no amensalismo, porque é uma relação controversa. Ela pode ser também classificada como menos zero. Beleza? Menos, menos. Olha só, vou colocar aqui competição. Pode ser intraespecífica e ela pode ser interespecífica. Toda vez que dois indivíduos têm nichos ecológicos, né, o modo de vida deles se sobrepõe, eles vão competir. Seja por fêmea, seja por comida, no caso ali das intraespecíficas, seja por comida, espaço nas interespecíficas, ok? Competição é sempre menos, menos, beleza? Todo mundo perde, mesmo que tenha um vencedor naquela competição, ele gastou energia na competição. Então é sempre, sempre, sempre menos, menos, beleza? E aquela controvérsia que eu havia falado com vocês, menos zero, o amensalismo ou antibiose. Pense, por exemplo, em maré vermelha. Algas crescendo muito, aumentando sua população, produzindo toxinas e matando tudo quanto é tipo de peixe. O peixe, coitado, perde, as algas ficam indiferentes. Beleza?